análise dos vetos que vai ser colocado em votação hoje no Congresso Nacional, e eu vou e volto para cá, tá bom? Obrigado. Professor. Uma boa tarde a todos. Eu não posso começar sem saudar os meus companheiros de bancada, o deputado Danilo Forte, que infelizmente não vai poder continuar conosco, o presidente dessa comissão, o deputado Campos, que é o relator, ilustre relator dessa comissão, também os meus colegas professores, professor Sala Khaled, professora Maria de Fátima, professor Gustavo Ávila. Demais presentes, senhores parlamentares, deputados e deputadas que cedem um pouco do seu tempo para ouvirem um pouco daquilo que nós, membros do sistema de justiça criminal e professores de processo penal, de direito penal, temos a contribuir nessa missão espinhosa que é tentar construir um novo Código de Processo Penal para o Brasil. Eu devo dizer também que é uma honra muito grande, um prazer muito grande aceitar esse convite, primeiro porque todo cidadão brasileiro deve se sentir muito honrado em algum momento da sua trajetória de vida ter a oportunidade de falar no parlamento do seu país. Essa já é a segunda vez que tem essa oportunidade. Há poucos dias, mais de um ano, estive falando numa comissão do Senado da República sobre o projeto de lei 402 do Senado, que pretendia relativizar o princípio da presunção de inocência. Me parece que esse projeto não avançou, mas o Supremo Tribunal Federal acabou se antecipando a isso com a última decisão que todos conhecem sobre a constitucionalidade do atual artigo 283 do Código de Processo Penal. Então, é uma honra por causa disso, mas uma alegria também porque, de certa forma, estar aqui significa reencontrar-me com a minha história. Eu sou promotor de justiça do Ministério Público da Bahia há 25 anos, mas também tenho uma trajetória na academia, como professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal. Procurei a academia exatamente por conta, procurei investigar mais a fundo, a minha trajetória acadêmica vem disso, em função daquilo que vi e das decepções que encontrei no sistema de justiça criminal brasileiro. Eu acho que todos que estão aqui, de alguma maneira, e não é à toa que se pretende reformar um Código de Processo Penal, ou melhor, propor um Código de Processo Penal novo para o Brasil, porque, na verdade, acho que todos percebemos, todos cidadãos brasileiros, percebemos que não apenas o Código, mas o sistema de justiça criminal brasileiro necessita de uma revisão urgente. Eu acho que é mais ou menos um consenso de que ele não atende aos interesses de ninguém. Quem está preocupado com as garantias fundamentais do acusado não se sente satisfeito. Quem está preocupado em dar resposta aos interesses da vítima, aos legítimos interesses da vítima, também não está satisfeito. E quem atua dentro do sistema, como juiz, promotor, advogado, também se sente muito incomodado. E logo no início dos anos 2000, quando terminei meu mestrado em Ciências Criminais, eu tive a rara oportunidade de ser convidado para compor um grupo de professores que foi patrocinado, apoiado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que talvez seja a instituição mais importante em termos de reflexão sobre ciências criminais na América Latina, no Brasil seguramente, mas talvez na América Latina. O Instituto resolveu reunir um grupo de professores, e eu tive a honra de, muito jovem, ser levado a esse convívio, exatamente para tentar construir um projeto de Código de Processo Penal que fosse compatível com a democracia. É fato que, depois que os países da América Latina saíram das suas ditaduras, tiveram logo a preocupação de realizar ou de elaborar códigos de processo penal que fossem compatíveis com a democracia. E nós estamos, portanto, bastante atrasados nisso. Esse projeto, lá no início dos anos 2000, ele acabou não avançando, mas muito do que se discutiu lá, pelas mãos de um dos seus integrantes, que foi membro da comissão do Senado que elaborou o projeto de lei 156, que deu origem a esse projeto que está sendo discutido aqui hoje, muito daqueles debates acabou vindo para o texto desse projeto.
principalmente a figura do juiz de garantias, né, que muitos de vocês, dos senhores, já devem ter ouvido falar do que se trata em outras audiências públicas, mas, sem dúvida, é um dos maiores avanços que o nosso sistema de processo penal poderia incorporar, né, na direção de um sistema de justiça criminal democrático. Mas, por outro lado, né, em que pese essa honra e essa felicidade em estar no parlamento para ter oportunidade de discutir sobre o Código de Processo Penal, eu também não posso deixar de registrar para os senhores a preocupação, né, o sentimento de preocupação que toma conta não apenas de mim, enquanto professor de processo penal, mas de toda uma geração de professores, de penalistas e de processualistas, né, que está, minhas senhoras e meus senhores, muito preocupado, né, com aquilo que entendemos como sendo, né, o caminho, né, a instalação, né, sobretudo no sistema de justiça criminal, daquilo que a gente pode chamar de estado de exceção, né, do avanço do estado de polícia sobre o estado de direito. Se a gente olhar para os modelos, né, de estruturação do processo penal reconhecidos historicamente, se a gente olhar para a história do processo penal, e eu acho que a academia serve, né, para permitir esse olhar, né, para permitir um olhar histórico e crítico em relação ao sistema de justiça criminal, nós vamos ver que existem dois modelos, basicamente, que disputam a preferência de autores, de estados, né, de países, em relação a como organizar o seu processo penal. Um deles seria o sistema acusatório, né, que seria compatível com a democracia, né, que trabalha com a lógica de separação radical entre as funções de acusar, julgar e decidir e defender. E o outro modelo oposto, né, seria o chamado modelo inquisitorial, em que existe uma confusão entre essas funções. O sistema acusatório, ele estaria fundado, ele daria, na verdade, corpo a algo que se convencionou chamar devido processo legal. Essa construção, que é uma conquista da civilização ocidental, deve ter mais de 800 anos de existência. Ela remonta a 1200, a Carta do João Sem Terra, um monarca inglês, que foi obrigado a negociar com os barões ingleses para, no limite, dizer o seguinte: eu não posso mais pegar você e te lançar na prisão sem que antes haja um processo, né, e que você seja julgado pelos seus pares. Né? Eu limito o meu poder, né, para que você possa ser julgado pelos seus pares. É esse o princípio básico, eu quero crer, né, que está por trás da ideia de sistema acusatório de processo penal. E o que nós percebemos, lamentavelmente, e é preciso, assim, com muita humildade, dividir essa angústia com os senhores, o que nós percebemos, olha, de um ano para cá, da última vez que estive aqui para falar no Senado, né, isso avançou numa velocidade assustadora. Né, o que a gente vê acontecer, isso é assim, praticamente unânime entre os professores de processo penal, aqueles que têm atuação no sistema de justiça e os que não têm, a percepção que temos de um avanço do sistema inquisitorial sobre o sistema acusatório de processo, né, com grande risco para qualquer ideia mínima de devido processo legal. Eu queria, como exemplos disso, né, citar alguns exemplos, né, e trazer para vocês, dividir com os senhores essas angústias, trazer para os senhores essas reflexões. Por exemplo, o que nós temos visto em relação a delações premiadas de pessoas presas. Ora, qualquer pessoa que minimamente se debruçar sobre a história do sistema inquisitorial, né, sobre a história da Inquisição religiosa, numa época em que direito e pecado, crime e pecado se misturavam, direito, Estado e religião, Estado e igreja se misturavam. Qualquer pessoa que minimamente estudar como acontecia o processo penal na época da Inquisição, não pode deixar de ver, né, uma similitude muito grande, né, com esse processo prévio de negociação, essa queda de braço, né, prévia ao processo propriamente, né, porque isso acontece ainda na fase de investigação.
Não é? Qualquer pessoa que estudar e que comparar as duas realidades vai ver algo muito parecido em relação àquilo que se fazia na Inquisição e essa queda de braço, essa negociação repleta de insegurança, porque a lei que prevê o instituto da colaboração ou da delação premiada não traz requisitos mínimos, por exemplo, para decidir quem merece a delação e quem não merece. É quem pular primeiro, é quem primeiro levantar o dedo e se dispor a fazer a delação. Por outro lado, por mais que se diga que prender alguém e colher dessa pessoa uma confissão ou uma delação, nesse momento de fragilidade emocional, que isso não se confunde com tortura. Ora, quem conhece as prisões brasileiras, né, quem conhece mesmo as prisões tidas como prisões de luxo, sabe que alguém submetido a uma situação de constrição da sua liberdade durante muito tempo, ainda que em condições minimamente salubres, em condições minimamente humanas, essa pessoa, ela muito facilmente vai ceder a um acordo de delação premiada, tão facilmente como cediam na Inquisição as pessoas que eram submetidas à tortura. Então, algo que eu acho que a gente precisa pensar, precisa refletir seriamente, se queremos continuar a ignorar isso, simplesmente. A ignorar que pessoas que estão presas não podem, por Deus, estar preparadas para firmar um acordo em que transija com a sua própria liberdade, que apontem outras pessoas como eventuais partícipes ou autores do delito. Outra coisa que nos chamou muita atenção é um instituto que vem sendo utilizado sistematicamente como parte integrante de toda e qualquer operação policial hoje em dia, é um instituto da condução coercitiva. Olha, deixa eu dizer para os senhores, a condução coercitiva, ela tem previsão expressa no Código de Processo Penal, em relação às situações em que é possível conduzir coercitivamente. Não é legal conduzir alguém coercitivamente para ser ouvido quando ele não tenha resistido ao comparecimento voluntário. Me parece que nessas situações a gente está diante de uma prisão, uma constrição à liberdade ambulatória, que é muito parecida, quem quiser investigar a história disso também, é muito parecida com a prisão para averiguações que vigia na época da ditadura militar, que foi uma invenção da ditadura militar no Brasil e que foi abolida pela Constituição da República quando disse o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem da autoridade judiciária competente. Quem estuda a história constitucional do Brasil vai perceber que esse dispositivo foi uma conquista das forças democráticas que lutaram contra a ditadura, para acabar com a prisão para averiguações. Eu devo dizer que esse instituto da condução coercitiva, quando não adequado às previsões expressas da lei, soa como exatamente prisão para averiguações. Por outro lado, eu acho que esse talvez seja o ponto definitivo que nos permite dizer isto sem ferir suscetibilidades, sem ferir vaidades, né? Mais uma vez, com muita humildade. Nós assistimos a um episódio recente, porque muito se fala que todas essas inovações que ninguém conhecia, que de repente começaram a ser praticadas no sistema de justiça criminal, que elas têm sido chanceladas pelos tribunais superiores, que todos os tribunais superiores têm confirmado essas inovações, né? A delação premiada de pessoas presas, a condução coercitiva da forma como é feita, mas uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, me parece que pode servir como paradigma para que a gente compreenda em que formato essas decisões, essas medidas estão sendo legitimadas pelos tribunais superiores. Eu me refiro a uma decisão que rejeitou um pedido de instauração de processo disciplinar, né, contra um determinado juiz e que afirmou textualmente: né, estamos vivendo uma situação inédita e precisamos, portanto, pensar em soluções inéditas, soluções imprevistas na lei. E para dar fundamento a essa decisão, o que se fez foi citar como fonte doutrinária
ninguém menos do que um autor italiano, um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, né, que trata exatamente de uma coisa chamada estado de exceção. Né? Só que o que é curioso é que o Agamben tem uma visão crítica em relação ao estado de exceção. Ele, de maneira alguma, faz proselitismo do estado de exceção. Então, a partir dessa decisão do TRF, é lamentável dizer isso, mas, olha, os tribunais brasileiros do TRF-4, os tribunais brasileiros estão admitindo, né, que um determinado juiz, em situações excepcionais, possa transbordar daquilo que a lei impõe como limites para a atuação do poder. E isso, para qualquer pessoa que tem juízo, né, para qualquer pessoa que tem compreensão da tradição do processo e da função de proteção que o processo penal deve cumprir, para todos nós, é muito sério e eu acho que deve nos chamar à reflexão em relação a todos os temas do processo penal, especialmente em relação ao tema dos procedimentos. Então, o que nós vivemos hoje, a chancela que os tribunais superiores, inclusive, têm dado, é simplesmente relativizar o princípio do estado de inocência, que é a base do processo penal democrático. Né? É outro retrocesso, né, por uma maioria apertada, em 6-5, né, que nós precisamos pensar em como fazer isso, essa decisão ser revertida em ocasiões futuras. Então, eu queria, na verdade, olha, quando a gente fala, né, de um juiz ou de juízes que podem agir para além dos limites legais, a gente retroage ao modelo inquisitorial em que se confiava exclusivamente na vontade do todo-poderoso inquisidor. Então, é com esse pano de fundo, pedindo licença, com muita humildade, para expressar, eu acho que em nome de todos, de uma geração inteira de penalistas e processualistas, essas nossas preocupações, né, que eu me permito tecer algumas considerações sobre o procedimento penal, que é esse capítulo que deve ser enfrentado nessa oportunidade. Na verdade, eu acho que talvez seja importante, primeiro, estabelecer alguma distinção, né, sobre o que a gente pode chamar propriamente de procedimento. O capítulo do Código do Projeto 8045, ele trata de processo e procedimento. Para quem não tem familiaridade com esses conceitos técnicos, jurídicos, né, eu poderia dizer que o procedimento é a forma que assume o processo. O processo é uma série de atos que, conforme o princípio do devido processo legal, precisa ser prévia à retirada da liberdade de alguém. E o procedimento é a maneira como esses atos se articulam entre si, como eles se encadeiam. Ora, isso é de uma importância decisiva para quem pensa em preservar, em construir um código de processo penal que seja compatível com determinados princípios de garantia, que seja compatível com o princípio do devido processo legal, sobretudo. São essas formas que vão dizer se um determinado procedimento, ele de fato, ele cumpre sua missão histórica de proteger o direito fundamental à liberdade contra o arbítrio punitivo, ou se ele não se alinha com essa finalidade. A forma, portanto, em processo penal, tem uma função importantíssima de garantia. Né? Por isso é que esse capítulo ele é tão importante e tão caro para a gente. De acordo com o projeto, né, o que é que eu posso dizer, quais são as observações gerais que eu poderia trazer para a comissão nessa perspectiva de construir um procedimento que seja compatível com a Constituição e que seja compatível com os documentos internacionais de direitos humanos. Seguindo aquilo que já está tratado no nosso Código de Processo Penal atual, né, o projeto 8045, ele distingue os procedimentos em procedimento comum e procedimentos especiais. Né? Só que os únicos procedimentos especiais previstos no projeto são o procedimento especial do Tribunal do Júri, para crimes dolosos contra a vida, e o procedimento para os crimes das pessoas que têm prerrogativa de função, aqueles que precisam ser julgados em tribunais. Né? E o procedimento comum, ele está dividido em 3 categorias. Né? E aí isso varia conforme a quantidade de pena prevista para o crime. Procedimento comum ordinário
para crimes com pena superior a 8 anos, procedimento comum sumário para crimes com pena inferior a 8 anos, igual ou inferior a 8 anos, e o procedimento comum sumaríssimo, que é para os crimes de menor potencial ofensivo, que hoje são tratados pela Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099 de 95. Me parece que o mais importante, foi isso que eu pensei como sendo aquilo que me chamou mais atenção, porque em 20 minutos, eu peço a paciência dos senhores por mais 3 minutos para concluir, aquilo que me chamou mais atenção nesse capítulo de procedimentos, e é o que eu me permito trazer para a comissão, né, é o tratamento dado ao Instituto da Barganha, né, previsto aqui para ser aplicado aos crimes sujeitos ao procedimento comum sumário, né, para os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 8 anos de reclusão. Isso é uma grande inovação, né, que o projeto 8045 está trazendo e que nos traz muita preocupação, né, porque nos parece, né, que ele representa um risco sério de retorno a um modelo inquisitorial. Por quê? Nós estamos importando esse instituto do modelo americano. Né, e eu recomendo aos senhores assistirem um documentário para enxergarem como é que as coisas acontecem no modelo de justiça criminal dos Estados Unidos, chamado 13ª Emenda, né, que foi lançado recentemente pelo Netflix. Quem conhece um pouco do modelo americano se dá conta de que hoje a população carcerária de 2.200.000 encarcerados nos Estados Unidos, 90% dessas pessoas estão presas por conta de acordos de transações penais, de plea bargain celebrados com o Ministério Público. Naquele ambiente onde o que vale é a queda de braço. Naquele ambiente onde o juiz não está, senão para homologar depois o acordo. Naquele ambiente onde o sujeito pode estar preso. Né? Então, esse talvez seja um instituto que cause mais perplexidade, mais preocupação e demande, talvez, uma reflexão mais profunda por parte dessa comissão. Eu propunho, na verdade, nós trouxemos algumas sugestões de outras pessoas, de outros professores que têm trabalhado sobre esse tema, que têm se debruçado sobre isso, no intuito de trazer alternativas para aquilo que está posto hoje no projeto. Então, eu selecionei aqui algumas sugestões, né, para que a gente pense, ok, vamos preservar o Instituto, mas minimamente torná-lo compatível com, sobretudo, com o princípio do devido processo legal, né, que diz: ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal, sem acusação, com defesa, com contraditório, etc. É algo que não acontece, né, no sistema de plea bargain. Né? Abre-se mão da defesa em prol da aplicação de uma pena mais branda. Então, o que eu teria, né, como sugestões, né, para tornar esse instituto compatível com a nossa Constituição, né, seria uma regra que limitasse os casos de plea bargain, e não é assim hoje no projeto, que limitasse os casos de plea bargain, de negociação, apenas unicamente restritivas de direitos. Eu não posso permitir que alguém negocie com a sua liberdade, porque, dessa forma, eu estou violando o princípio do devido processo legal. Né? A outra sugestão é que se introduza uma cláusula, um parágrafo, enfim, um artigo, para dizer claramente o que é que pode acontecer no caso de descumprimento da pena restritiva de direitos. Para que não haja violação ao devido processo legal, a única solução possível seria o reinício do processo com direito à defesa, com contraditório. Por fim, algo que me causou preocupação é uma regra que é posta aqui no parágrafo 9º do artigo 283, né, que é o artigo que trata da barganha, que diz o seguinte: se por qualquer motivo o acordo não for homologado, será ele desentranhado dos autos, ficando as partes proibidas de fazer quaisquer referências aos termos e condições então pactuadas, tampouco o juiz em qualquer ato decisório. O que se quer aqui
é que aquilo que tenha sido, que tenha chegado ao processo como resultado das tratativas de acordo entre a acusação e o acusado, no caso de o acordo não vingar, que isso seja extraído do processo e que não possa ser objeto de consideração por parte do juiz. A sugestão que me parece importante fazer é que não se fique apenas nisso, né, porque ninguém, olha, isso é da natureza humana. O juiz que teve acesso a esse material, né, que eventualmente tenha visto o acusado negociar, confessando aquilo que fez, esse juiz está contaminado para instruir e julgar esse processo. Então, mais do que simplesmente extrair esse documento, esses documentos dos autos, mais do que simplesmente proibir o juiz a se referir a esses documentos quando for sentenciar, me parece que seria importante tornar esse juiz impedido para prosseguir no processo, para decidir o mérito da questão. Então, seriam essas, com toda a humildade, essas contribuições, essas colaborações que faço, repito, em nome de toda uma geração de juristas que está, de fato, preocupado com o rumo que as coisas têm tomado no Brasil. Agradeço muito a paciência e a atenção dos senhores. Obrigado. Alô? Obrigado, doutor Elmir Buclerc Ramalho Júnior, que é promotor de justiça